Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora assistir mais um vídeo aqui que foi mandado para mim. É lá do canal do Lucas Nauta sobre Lost Mídias que causam medo e desconforto, parte 1, tá? Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver no que isso daí vai dar, beleza? Antes, vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, né? Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reites a poderosa Black Sharks aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! O vídeo a seguir não é recomendado para pessoas sensíveis, alguns tópicos são pesados e podem causar desconforto. Sendo assim, vocês foram avisados. Vamos ver. Algumas Lost Mídias são tão bizarras e desconfortáveis que eu acabo deixando de falar delas aqui no canal simplesmente para evitar ter contato com essas histórias. Eu tenho bastante interesse por casos meio obscuros, tanto é que tem diversos vídeos aqui no meu canal onde eu comento sobre esses tópicos, mas eu acho que nunca dediquei um vídeo exclusivo para falar de mídias perdidas que causam medo e desconforto. Então, se você é uma pessoa mais sensível para esse tipo de tema, recomendo que pule este vídeo. Essa é a pior recomendação que um youtuber pode fazer para o seu público. Mas é sério, hoje o negócio tá um pouco mais pesado que o normal. Então esse conteúdo definitivamente não é recomendado para todo mundo. Para quem vai embora, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima. E para quem fica, o negócio vai começar a ficar mais tenso a partir de agora. Rapaz, vamos ver se é pesado mesmo. Será que o negócio aguenta? Em 5 de julho de 1993, Daniele Alves, uma jovem que morava em São Paulo, estava mal por conta de um recente término de relacionamento. Então ela escalou até o 7º andar de um prédio comercial onde trabalhava como recepcionista com o intuito de dar fim à própria vida. A polícia chegou para tentar controlar essa situação, mas junto da polícia estava o puro suco do sensacionalismo brasileiro. Repórteres do programa Aqui Agora, um telejornal exibido no SBT entre 1991 e 1997 e que chegou até a ganhar uma nova versão em 2008, também estavam presentes no local e começaram a filmar a jovem. Em determinado momento, Daniele Alves salta do prédio e, enfim, vocês sabem como isso termina, né? As câmeras do programa registraram esse momento, mas a cena foi interrompida antes que ela atingisse o solo. Essa exibição com as cenas não editadas promoveu um aumento de audiência gigantesco para o SBT, mas o teor deste conteúdo e da matéria é questionado até hoje, visto que esse tipo de cena não deveria servir de objeto para alcançar grandes números do Ibope. Além do mais, a atitude foi vista como desrespeitosa para a família da vítima, que inclusive processou o SBT e recebeu uma indenização milionária por danos morais. Eu sou formado em comunicação e, na minha opinião pessoal, esse tipo de postura da emissora de explorar as emoções da audiência por meio de algo tão mórbido, tão triste, é muito errado. Mas é isso que eu... mas isso daí é uma parada que perdura até hoje, né? É um negócio que, tudo bem, não mostra esse tipo de coisa exatamente, mas ainda assim a mídia sempre vai ficar com esse sensacionalismo, porque é uma parada que eu já ouvi de uma pessoa que eu conheço, né? Que é a pura realidade. Se não sangra, não vende. Eu acho que essa é a máxima do jornalismo, tá ligado? Se não sangra, não vende. Por que você acha que toda hora os caras ficam botando reportagem de confronto de bandido, de polícia, de acidente, de coisa, de... Mano, é só sangue, tá ligado? Se você botar botar a sua televisão de cabeça pra baixo, é capaz de jorrar sangue, porque os caras só querem falar da desgraça alheia, tá ligado? E isso daí realmente é muito antiético, mano. Cara, você filmar a pessoa ali no ato que ela tá cometendo contra ela mesma,
no momento de desespero, assim, né? Cada um lidar com a questão de término de relacionamento, né? De forma diferente, mas tem uns que são extremo igual essa garota, infelizmente foi, tá ligado? Então, como sempre, a mídia fazendo o papel dela, que é um desserviço muitas das vezes. Corria muito naquela época e que de certa forma ocorre até hoje. A questão é que se trata de um tema pesado, desconfortável e que acabou se tornando um dos casos de Lost Media mais conhecidos aqui do Brasil. The Moment of Truth. Esse é o nome de um game show americano que estreou na Fox em 2008. Nele, os concorrentes eram submetidos a um exame de polígrafo antes das gravações, respondendo a 50 perguntas que abordavam verdades questionáveis e antiéticas sobre suas vidas. Durante o programa, 21 dessas perguntas eram selecionadas para serem respondidas diante de uma plateia e de uma audiência gigantesca, além também dos familiares e dos amigos do concorrente que estavam ali presentes no local. Com o passar de cada episódio, as perguntas vão se tornando cada vez mais pessoais e cada vez mais embaraçosas. E esse conceito era meio que a graça do programa. As pessoas assistiam para ver qual seria a consequência das verdades ou mentiras expostas por cada concorrente diante de tantas pessoas. E dentro desse contexto, temos Melanie Williams. Melanie Williams foi a primeira e única concorrente a responder corretamente a pergunta final do programa, levando para casa o prêmio máximo de $500 mil. Caraca. E a parte mais desconfortável e tensa da participação dela está no teor das perguntas que ela respondeu. Eram perguntas muito reveladoras sobre temas que envolviam abusos dos mais diferentes tipos. Caraca. Melanie cresceu em uma comunidade polígama e dentro dessa comunidade ela acabou sofrendo de diversas formas. E vocês vão entender por que eu estou evitando dar tanto nome às coisas aqui. É muito complicado por conta da política do YouTube, então a gente acaba tendo que insinuar um pouco mais do que falar de fato. Mas vocês vão entender já já. Durante a dinâmica desse programa, diversas revelações muito sinistras foram descobertas. Entre as principais está uma que revela que o pai da Melanie levou ela a um encontro com um homem de 73 anos. Ela também revela que a comunidade polígama que ela fazia parte fornecia álcool a menores de idade. E também complementou que diversas crianças menores de idade eram casadas com homens adultos. Então essa comunidade tinha hábitos criminosos e muito tensos, muito angustiantes de se ler e de se ouvir. Vivenciar essas experiências totalmente perturbadoras de perto impactaram muito o psicológico de Melanie, que na vida adulta acabou sentindo muito medo e dificuldade de ter novos relacionamentos. Até aquele momento no programa, os participantes não conseguiam chegar até a pergunta final. Em algum momento do jogo eles acabavam mentindo, acabavam dando algum vacilo, acabavam desistindo de responder uma pergunta por ela ser muito capciosa, por ela ser muito tensa, mas a Melanie não mentiu e não desistiu do jogo em nenhum momento. Ela foi dizendo verdade atrás de verdade e foi avançando todas as etapas enquanto revelava um lado muito sombrio de uma comunidade onde ela cresceu durante a maior parte de sua vida. E ela avançou tanto no jogo que eles tiveram que dividir a sua participação em 2 episódios, e no caso são os episódios 9 e 10 da segunda temporada. Então, no episódio 10, após ter a oportunidade de sair com $350 mil, Melanie foi confrontada com a pergunta final, que é essa que está aparecendo na tela. Com lágrimas nos olhos. Você acredita que seu pai, quando adulto, teve relações sexuais com o menor? Puta
Ela respondeu sim, e a resposta foi considerada verdadeira, dando a ela o prêmio máximo. Mas diferente de um show do milhão da vida, onde conquistar o prêmio máximo é um momento de catarse e de apoteose, aqui nesse caso é um pouco diferente, porque todo esse contexto e situação é tão pesado que o clima do programa, da participante e da família ficou muito desconfortável. Imagina. Essa é uma história que causa uma sensação estranha, justamente por conta do conceito do programa ter sido usado como uma plataforma para denunciar esse cenário deplorável que ela teve que conviver durante a sua infância. Em 2011, Melanie publicou um post em seu blog onde ela respondeu perguntas e explicou de maneira mais clara o motivo que fez ela querer participar dessa dinâmica. Ela confirmou que o seu pai se casou com uma menor, uma menina de 14 anos chamada Joy, e diz que buscou utilizar o programa para expor de uma vez por todas o que acontecia dentro dessas comunidades dos Estados Unidos que ela teve contato. O caso de Lost Media aqui está relacionado ao episódio 9, a primeira parte do programa. Embora a segunda temporada nunca tenha sido exibida na Fox nos Estados Unidos, The Moment of Truth foi um programa transmitido em redes de televisão de diversas localidades do mundo. E por conta disso, existem fontes que confirmam que esse episódio foi exibido em alguns lugares como o canal MBC4, que é dedicada à programação árabe, e no canal SIC Radical de Portugal. Mas também há uma especulação de que o Sony Channel da África do Sul, o canal Star World da Índia e a TV2 da Nova Zelândia também podem ter transmitido esse episódio, mas aí nesse caso são apenas especulações. Então se trata de uma Lost Media parcialmente perdida que carrega consigo um peso muito grande e muito assustador também. Nisso. Imagine um programa de TV ao vivo, recheado de entrevistas, debates e a energia contagiante de um auditório. Você provavelmente pensou em Faustão, Silvio Santos, Gugu Liberato, Celso Portiolli ou qualquer outra figura conhecida da TV brasileira. Mas aqui precisamos voltar lá para a metade dos anos 60. Época em que o programa Show da Noite, comandado pelo comunicador Glaucio Gil, depois eu vejo isso então. Tô gravando. era exibido na Globo. E a história meio bizarra aqui está relacionada com o fato de que esse programa marca também uma história bem trágica. Em 13 de agosto de 1965, enquanto apresentava o programa ao vivo, Glaucio Gil sofreu um infarto fulminante e faleceu durante a transmissão. É muito assustador pensar isso, mas aconteceu, e a comoção nacional foi quase imediata, fazendo com que a emissora saísse do ar no mesmo instante. Por conta de limitações técnicas da época, não existe nenhum registro em vídeo ou áudio do dia do acontecimento. Tudo o que temos hoje em dia está cravado apenas na memória das pessoas que estavam assistindo a atração ao vivo naquele dia. E para deixar tudo ainda mais assustador, naquele dia, antes de falecer, Glaucio Gil começou a edição do programa dizendo, abre aspas, hoje é sexta-feira, 13 de agosto, mas até agora vai tudo caminhando bem, felizmente. Esse é um dos casos brasileiros mais
sinistros que eu já vi. Eu fiquei em choque quando eu conheci essa história. E o principal personagem desse caso é Lilico, um boneco que protagonizou 2 DVDs infantis voltados para o público cristão. Ele tinha cabelos cacheados, um enorme sorriso e cantava músicas de cunho religioso, contava histórias da Bíblia e fez parte da infância de um nicho bem específico de pessoas. Esses DVDs não eram tão populares assim, e muita gente os encontrava apenas em lojas voltadas para artigos religiosos ou em alguns congressos mais reservados de igreja. Mas essa aparência de Lilico, que é meio inocente, né, que parece inofensiva, esconde uma história realmente bizarra por trás. A pessoa por baixo dessa fantasia se chama Manuel Vital, um pastor que não apenas criou o personagem, como também usava sua fantasia para participar de festas infantis e pregações. O Pica-Pau com uma arma na cabeça, incentivando as nossas crianças, queridas irmãs, a pegarem arma de fogo. Esse pastor foi acusado de cometer uma das maiores atrocidades que um adulto pode cometer com seu filho. E eu nem preciso dizer a palavra para vocês entenderem do que eu estou falando, né? E ao descobrir que isso estava acontecendo, a esposa que na época vivia com ele foi até o conselho tutelar, compartilhou a informação com sua mãe, e isso fez com que o Manuel, ou o Lilico, criasse um plano de vingança contra ela. Essa vingança consistia em tirar a vida da própria esposa e forjar um acidente de carro para poder disfarçar esse crime. E ele só não foi bem sucedido nessa missão porque a mãe da vítima foi até o IML, reconheceu a sua filha e percebeu alguns sinais de agressão no corpo dela. Então ela não perdeu tempo, denunciou o criminoso e Lilico, que até então era apenas conhecido como um personagem que ensinava valores bíblicos para as crianças de maneira muito inocente, foi condenado à prisão por seus crimes. E esse caso, apesar de não ser tão conhecido nacionalmente, chegou a ser repercutido no Cidade Alerta. Sobre o caso de Lost Media, existem 2 DVDs, um que se chama Karaokê do Lilico e outro que se chama Coletânea do Lilico. Esse segundo a gente consegue confirmar a existência graças a esse vídeo de testemunho de um pastor. O DVD de Karaokê aparentemente está prestes a ser encontrado, visto que o Alf456, que é um usuário do Reddit, revelou ter uma cópia em sua casa e se comprometeu em disponibilizar online. Já a coletânea do Lilico, esse DVD que o pastor está mostrando, se mantém como uma grande Lost Media completa. E é muito estranho a gente olhar esse personagem interagindo com o público infantil, sabendo exatamente de toda a história que envolve o seu próprio criador. Ai, caramba. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo aí sobre as Lost Medias perturbadores que trazem desconforto, né? Esse último aí, sinceramente, é complicado, porque, mano, se trata de uma parada assim... todos foram pesados, todos que ele mostrou aqui foram pesados. Mas esse daí é aquela parada, né, mano? Um maluco que fica muito... um negócio de não, porque tem valores, que não sei o que. Às vezes são esses aí que são os piores. Os caras que falam pra você fazer e são os mesmos que não fazem, tá ligado? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto. É pesado mesmo, realmente. Tá ligado? Enfim, a parte 1 esse daí, né? Não sei se tem a parte 2, mas, enfim. Quem sabe um dia eu não assista, caso tenha. Mas o link vai estar aí na descrição, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui no React. Tá bom? Alguns comentários que eu fiz. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu.